Olá, como cotar uma planta baixa? Isso não é estruturas em si, mas é uma coisa que muitos engenheiros têm dificuldade. E para isso, eu vou demonstrar como cotar aqui de uma maneira específica, precisa, que seja fácil de entender na obra e que evite aquelas confusão de cota em cima de linha e tudo mais. Então, primeira coisa que a gente faz, a gente faz as cotas de longe primeiro, perto depois. Como assim? Tá? Vamos imaginar que eu tenha essa obra, de um predinho, porque tem uma escada aqui e tudo mais. O tipo de obra não importa, que importa sim, mas não é uma questão crítica, né? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma cota grande. Por quê? Porque eu vou cotar global, ok? Tá? Eu vou cotar o que global? Vou pegar um fonte maior aqui, ó, mas eu vou cotar primeiro o tamanho do terreno, nesse caso o terreno de 25 metros e 15, beleza? Essa é a primeira questão. Segunda, eu vou cotar o afastamento, ok? O afastamento eu posso cotar um pouco menor, né? Porque isso é o global. Eixo X e depois eixo Y. Então aqui, ó, eu tenho as cotas globais do terreno. Beleza. Agora eu vou para uma cota menor. Tá? E eu vou cotar, o que eu cotei aqui com as cotas maiores, foi o global da obra para ter um encaixe. Tá? Agora eu vou cotar o tamanho da obra como um todo aqui dentro do terreno. Então, nesse caso, eu tenho 2,89 m aqui, dou um DCO e puxo uma cota do tamanho da obra. Ok? Tá? Nesse caso, com a obra retangular é mais fácil, se for uma obra em L ou coisa do tipo, mesmo padrão a gente só ajusta. Beleza? Então, aqui está a minha obra. E agora eu repito isso aqui no Y. Percebe que eu coloquei a cota por fora? Sim. Tá? A regra base é toda cota que eu puder colocar do lado de fora, eu coloco do lado de fora. Tá? Só se eu por algum motivo não puder. E aqui eu vou dar um DCO. Perceba que esse pilar aqui está um pouco para fora da parede. Tá? Como base, a gente cota a parede, até porque esse pilar pode ser modificado, que não é um arquitetônico final. Tá? Mas o que eu vou fazer aqui é o quê? Agora o problema. Tá vendo isso aqui? Ó? Quando aqui eu olho, eu posso selecionar aqui, dá para ver que é 82. Mas quando eu plotar isso aqui, não vai ficar visível. Então, a gente vai seguir aquela regra de tudo que eu puder jogar para fora, a gente joga para fora. A gente evita esse erro, tá? O primeiro método é jogar mais para fora. Beleza. Não tenho mais isso aqui, que não dá para ler direito o que é o que. Ok? Então, seleciono aqui, ó, jogo para cá. Beleza, tá? Agora eu venho para cá, mesma coisa para cá, mesma coisa para cá, ok? Tá? Isso aqui eu estou cortando a parede, pilar ser posição e tudo mais, né? Mesma coisa aqui, tá? O pilar tem um pequeno deslocamento, eu vou dizer é um erro do meu arquiteto em qualquer pilar ali, só para ter uma ideia, tá? Mas essas seriam as nossas dimensões da obra, né? Da nossa obra como um todo. Agora eu vou pegar uma cota menor, né? Por quê? Porque isso aqui é a primeira coisa que quando vai ser marcada a obra, é isso que ele tem que saber. Depois é isso aqui e por fim as medidas menores. Tá? Eu sigo um padrão tamanho 48, tamanho 24, tamanho 12, né, que vai garantir uma cota visível para uma cota bem fácil de ver inicialmente e uma cota ainda visível na menor. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, começo da ponta. Né? Aqui tem uma parede de 12 centímetros. Tá? Isso aqui, claro, não é garantido que vai ser isso, até porque a engenharia civil não é NASA, que vai ter precisão milimétrica. E aqui eu vou dar um DCO igualmente, beleza? Clico aqui e vou clicando, ok? Tá? E eu continuo clicando continuamente assim, ó, tá? Em todos os pontos que eu tenho uma parede, ok? A gente vai cotar o que? As paredes, ok? Tá? Vim aqui, coto todas as paredes pelo lado de fora, ok? Vim aqui, foi, tá? Essas paredes, claro, é uma ideia básica. Tu pode ver que tem paredes aqui de 12, de 9, de 14, isso que não é arquitetônico meu, arquitetônico que eu peguei, tá? Mas a questão é, pode ver que tem muita variação e na prática essa variação toda não vai existir. Isso é uma questão que é um arquiteto com muita precisãozinha que não vai existir na prática, ok? Cotei no eixo X. Aqui embaixo é a mesma coisa, e a questão é, se eu for puxar uma linha, por exemplo, daqui até aqui, ó, eu percebo que sim, que é igual, tá? Então, todas as cotas que valeram aqui em cima estão valendo igual aqui embaixo, porque essa obra é simétrica. Pelo menos, tirando a escada, ela é simétrica, e esse aqui é um cômodo e tudo mais, então, manter a simetria, beleza. Agora eu venho no eixo Y, vou começar contando o que? A parede igualmente. Novamente, DCO, né? Aqui, 128, cota aqui, beleza? Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui e continua subindo e colocando as cotas até chegar na última parede, beleza? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? Nesse caso aqui, eu já tenho todas as cotas tecnicamente, ok? Tá? Eu não tenho nenhum cômodo que não está cotado,
Tá? Nesse caso, né, onde a obra está com todas as cotas externas. Mas poderia acontecer de eu ter algum detalhe que não está contabilizado. Por exemplo, vou só demonstrar aqui, mas imagina que essa parede aqui, ó, fosse deslocada assim, por exemplo. Ok? Tá? Então, em vez de ter a parede vem aqui e ela faz uma dobra, né? Pode acontecer um detalhe arquitetônico para colocar armário, alguma coisa do tipo. Tá? Nesse caso, perceba que por enquanto todas as cotas estão mais fora que possível. Né? As cotas do terreno estão para fora do terreno, as cotas de localização da obra também estão para fora do terreno, as cotas as cotas da obra estão dentro do terreno, mas fora da obra. Tá? Se eu precisar alguma cota na obra, aí a gente pensa em planejar fazer uma cota interna aqui. Então, digamos que tá, aqui, esse lado aqui não é igual, e a obra continua e tudo mais. O que eu poderia ter seria uma cota interna. Tá? Se eu for cotar esse banheiro separado aqui, por exemplo, eu colocaria uma cota interna. Né? E, claro, a gente mantém o DCO e vem para cá a mesma coisa. Entendido? Percebe que a cota interna já começa a ter problema porque pode ter transpasse com a porta ali, ó. Tá? E quando for imprimir tudo preto e branco não vai ficar visível. Então toda vez que a gente for fazer uma cota interna, a gente tem que se preocupar que ela não bata em outra linha. Que o texto tem que ficar livre. Entendido? Então aqui eu tenho uma planta com as cotas de cada elemento. Uma planta base de uma obra vai ser isso aqui. Tá? Se fosse uma planta de vigas, seguiria o mesmo padrão, ok? Tá? Agora, isso tudo estou falando o quê? Eu estou falando uma planta de isso aqui é uma planta de paredes, ok? Tá? Agora vem a parte mais importante. Eu vou explodir isso aqui só para pegar um bloquinho de texto, tá? Ctrl C, Ctrl Z, Ctrl Z, voltou normal, né? Parte mais importante, título: planta baixa, o quê? Né? Paredes. Ok, isso aqui é a posição das paredes que eu estou cotando, beleza? Né? Ok, planta baixa, isso aqui seja o segundo pavimento. Pavimento, ok, né? Pavimento aqui, beleza. Paredes. Ok, então agora eu tenho uma marcação base. Tá? Agora, se eu fosse fazer uma planta de pilares, vou demonstrar aqui do lado, né? Vou gastar 30 para o lado, ok? Essas cotas aqui do terreno são importantes ainda, então eu vou copiá-las também. Tá? Mas algumas as cotas de parede não. Aí quando a gente vai pensar em uma planta de pilares, a gente vai fazer o quê? Como base a gente segue a regra do fora eixo. Como que seria isso? Bom, eu vou vir aqui, ó, e eu vou cotar na planta interna aqui, ó, do lado de fora até o eixo do pilar, tá? Por quê? Por que a gente marca do lado de fora, tá? Geralmente por quê? Porque pilares podem ter alguns virados para um lado e para o outro, então pode ter um deslocamento. Já os pilares internos a gente cota no centro, que é onde vai ficar sapato e tudo mais, ou a estaca, né, naquela posição, ok? Mas a gente dá um DCO aqui e cota igualmente aqui, ó, tá? Sempre onde? No eixo do pilar, beleza? Tá? Vamos no eixo Y, mesma coisa. Onde é alinhado, é fácil de manter. Pega o eixo aqui, né? Ok, até puxar uma linha aqui, no caso, desenho mal feito pode estar fora, mas aqui, desculpa, aqui lá de fora, né, porque é o início, né, aqui é o eixo, tá? Aqui também é o início, então, lado de fora. Beleza, então aqui é o lado de fora. 13, 10 aqui, DCO, fora eixo, chegou no último, fora de novo. Ok? Geralmente os pilares vão ficar alinhados pela obra, tá? Mas esse pilar aqui, por exemplo, ficar pelo lado que é alinhado para não ficar dentro, tá? Isso aqui foi questão do arquitetônico aqui, mas o pilar de 18, isso aqui tá fora de norma, inclusive, mas é só um arquitetônico que foi enviado desse jeito, né? E aqui eu tenho um pilar com 18 por 24, que também é um arquitetônico que foi enviado desse jeito, mas a questão é, esse dentro na prática ficaria para dentro, ok? E esse pilar ficaria, o eixo dele teria 3 centímetros para dentro comparado a esse, por 104 do lado de fora. Ok? Tá? Então agora eu tenho o quê? Eu tenho as medidas fora eixo. Ok? Além disso, claro, eu tenho que cotar até o início da obra. Percebe que não é a mesma. Aqui foi a mesma medida que eu estou pegando lá de fora, tá? Mas poderia ser uma medida diferente dependendo do caso. Tá? Também poderia ser feito cota de eixo a eixo direto. Tá? Perceba que nessa obra aqui tem só uma linha de pilares, só tem só tem um quadro de pilares aqui. Tá? Mas, aqui eu cotei esse pilar aqui, ó, mas é só um pilar que eu tenho aqui. Onde eu tenho escada e tudo mais, aqui tem um pilar. Mas não tem outras posições com pilares. Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha mais algum pilar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um pilar aqui, ó. Tá? Então, o pilar tem 20 por 35. Um exemplo. Ok? E vamos imaginar que ele está alinhado. Provavelmente ele vai estar alinhado pelo eixo, se possível, mas aí fica, por exemplo, aqui 4 metros relativo a esse aqui. Beleza. Ficaria aqui, vamos ficar um pouquinho mais. Deixa aqui
alinhado aqui, ó, essa parede, beleza, tá? Então, vamos já que eu tenho um pilar aqui também. O que eu teria que fazer? Porque esse aqui, ó, não fica alinhado aqui, né? Não fica no mesmo alinhamento, tá? Então, nesse caso, a gente coloca uma cota adicional, tá? E vamos já que eu tenho um pilar aqui, né? E para outra linha de pilares, talvez por questão do arquitetônico e tudo mais, tive que ajustar, eu tenho um pilar que fica aqui, ó, tá? Então, aqui fica um outro pilar ainda, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte, primeiro, esse pilar aqui ele tá bem próximo desse outro pilar. Então, nesse caso aqui do pilar que está bem próximo, eu puxo um pontilhado, ok? Dá para deixar claro que eu poderia usar a mesma linha lá na marcação da obra, né? Mas eu tenho um deslocamento de 26,5, ok? Tá? Milímetro não é recomendado, mas muitas vezes eu tenho que trabalhar exatamente isso aqui, mas a prática aqui na obra vai ser 26, é muito preciso, é difícil acertar exato em milímetros, tá? Mas ok, nesse caso, 26,5 ficou aqui, tá? Esse aqui agora, tá? Esse pilar tá pouco deslocado, ele tá tipo 26 centímetros, tá menos de 1 metro, geralmente a gente trabalha com uma cota adicional relativa a um eixo que já existe, tá? Quando a gente tá falando de uma distância maior, aí a gente faz uma nova cota, né? Do eixo aqui do pilar até o lado de fora. E aqui 90 e 310,5, tá? O que eu trabalho na prática, tá? 310,5 não existe no meu escritório, tá? O que vai ser aqui, eu vou deslocar isso aqui meio milímetro, meio centímetro, né? E a engenharia de NASA vai ficar levemente triste, mas não tem o que fazer, tá? E esse 26,5 também, tipo, é aquela questão de precisão milimétrica, não vai ter engenharia de análise, porque vai virar 25 centímetros, porque vai ficar um pouquinho para fora aqui, a parede pode vir um pouquinho para cá também. Se a parede ficar 1 centímetro menor, se o corredor ficar 1 centímetro menor comparado ao arquitetônico, não vai ser embargada a obra por causa disso, ok? Tá? Então, essa seria uma disposição base de conjunto de cota pilares, tá? Isso aqui é cota de posições, né? No caso, qualquer peças pontuais em uma posição. Então, sapata seria da mesma maneira, estaca seria da mesma maneira, é uma questão pontual. E aqui é uma questão de peças corridas. E aqui pode ser a parede, poderia ser a viga também, poderia ser uma sapata corrida, né? Tem várias opções, mas essa é a metodologia base. Todas as cotas, se possível, por fora, ok? Cotas mais, digamos, cotas principais mais afastadas, cotas secundárias mais próximas, ok? Tá? E uma questão, aqui, plano de segundo pavimento aqui, né, pilares, ok? Só modificar pilares, né? Uma outra questão final é que, no caso de pilares, a gente vai colocar também o nome deles, né? Então, por exemplo, P1 aqui, tá? Só vim aqui, ok? P1, por exemplo. O pilar P1 ele é de 20 por 35, um exemplo, tá? Então, aqui eu coloquei o P1, beleza, tá? Geralmente, o tamanho do pilar vai ficar do mesmo tamanho do texto geral aqui. Perceba esse 310 aqui também está fora? Pois é, aqui a gente pode deslocar assim também, tá? Mas ele não pode ficar em cima de outras linhas, tá? A gente vai nomeando os pilares e daí entra a questão. Em relação à nomeação de pilares, sempre todos no eixo X, ok? Tá? Depois todos no eixo Y, temos que escrever o P2, tá? Então a gente vai seguir uma linha aqui, tá? E assim por diante. Esse aqui é o P3, tá? P4, P5, entendido? Então isso seria a metodologia aqui base. Eu nomeei todos no eixo X, tá? A primeira linha, né? Mas para ficar um pouquinho é essa linha aqui direto, né? Depois tem o esse aqui, que seria o P6 e assim por diante, tá? Todos no eixo X, aqui seria o P7, tá? Uma coisa que pode acontecer é o seguinte, vamos lá, tá? Digamos que eu vim aqui no meio aqui os pilares e tudo mais, no meio de baixo também mesmo padrão, e daí eu converso com o arquiteto, com o cliente e tudo mais. Isso aqui, o problema é o seguinte, eu fui lá, fiz o projeto, já tá meio engatado o projeto e acontece a seguinte situação, que esse P6 aqui, por exemplo, teve que ser tirado. Tá? Aí seria uma questão que a gente estragou o projeto inteiro porque eu modifiquei. Tá? Eu vou renomear todos os pilares? A resposta é provavelmente não, porque pode dar confusão em qual pilar é qual. Ok? Tá? Então, com base, se for tirar algum pilar por algum motivo, mantenha o restante. Tá? Mas a questão realmente vai dar muito problema de qualquer maneira se for tirar pilar e fazer essas mudanças. Né? O que poderia acontecer também, foi feito todo o projeto e tudo mais, de repente colocar um anexozinho lá atrás, né? Ok? Aqui foi colocado um anexozinho, teve que colocar um pilar aqui. Esse virou P6? Não. Daí esse aqui, se esse é o P8, P9, P10, P11, P12, P13. Pilares especiais que saem do planejamento base, quando a gente já tem viga detalhada, pilar detalhado e tudo mais, a gente chama um nome especial. Pode
tá? P14 aqui, tá? Mas não a gente mantém a ordem quando for um ajuste de projeto, ok? Tá? Agora vamos para paredes, tá? A parede tem que dar nome agora? Sim, né? Tecnicamente, se você for detalhar ela, sim, parede estrutural a gente detalha, então sim, tá? Então o que eu faria aqui? Seria o quê? Vou pegar uma cota menor aqui, até dar um port que vocês então um pouquinho, esse arquivo tá meio fora, tá? Mas vamos lá, ok, tá? Vamos lá então, anotar aqui, beleza? Tá? O que eu tenho aqui? Essa é a parede 1, tá? Pilar a gente chama de P, parede a gente chama de pá, tá? Se eu colocar P1 também, como é que eu vou saber se um pilar ou uma parede, tá? Então aqui parede, né? Quando for parede estrutural, uma parede detalhada, modulada, tudo mais, a gente considera, tá? Aqui seria a parede 2 e assim por diante. Daí o que a gente vai fazer em paredes? Todas no eixo X, tá? Todas descendo no eixo X, né? Depois todas vindo no eixo Y, ok? Vem subindo aqui todos no eixo Y e depois as diagonais. As diagonais não tem uma ordem em si, beleza? Tá? Então, esse é a nomenclatura de paredes, esse é o método de nomenclatura de pilares. Lembrando que paredes vai valer para viga também, né? Vai valer para sapato corrida e de pilares vai valer para estacas também, vai valer para sapatas, ok? A nomenclatura é sempre a primeira letra, né? Então pilar P1, P2, P3, P4, sapata, sapata 1, sapata 2, sapata 3, sapata 4, ok? Uh, estaca, estaca 1, estaca E1, E2, E3, E4, ok? Essa sapata é S1, S2, S3, né? Parede, P1, PA, PA1, PA2, PA3, PA4, ok? Só para evitar essa confusão. E viga, V1, V2, V3, V4, tá? O que a gente também pode fazer, quando a gente fala de elementos diferentes em cada pavimento, é dar um nome específico para cada pavimento. Então, se eu tenho uma obra de 3 pavimentos, mas cada pavimento é diferente, em vez de chamar de V1, V2, V3, V4, V5, né, digamos que eu fui fazer a baldrame, foi até a V15. Tá? Quando eu vou para o segundo pavimento, não pode voltar a ter V1, porque a V1 tá na baldrame, né, são duas vigas diferentes. Né? Então, a gente vai chamar o quê? A gente pode começar com V16, ok? Então eu poderia ter vigas, nas vigas do baldrame V1 a V15, das vigas da primeira laje V16 a V35, por exemplo, vai variar, tá? Mas entendeu a questão? Então eu continuo na nomenclatura. Ou alternativamente, se eu quiser voltar para o 1, as vigas do baldrame vão ser tipo viga baldrame VB1 até o 15. Daí na primeira laje, viga viga da laje, VL 1 ao 20, entendeu? Tá? E daí do próximo pavimento, viga, já fui viga da laje, né? Se for viga da cobertura, VC e assim por diante. Tá? Se a gente tiver múltiplos pavimentos, a gente pode chamar V1, V1, né? Da laje, V1L e daí V1L1, só que começa a complicar um pouco. Então, ao invés disso, geralmente ele coloca uma letra, ok? Então, as vigas, se eu for obra de vários pavimentos, viga A, que é o primeira linha de vigas. Né? Vigas B, segunda linha de vigas. Viga C, terceira linha de vigas. E cada pavimento tem uma letra, ok? Mas a gente nunca coloca dois elementos diferentes com o mesmo nome. Né? Se isso aqui for parede do terceiro pavimento, parede PA-C1. PA-C2, se for o terceiro pavimento, por exemplo. Mas tem que garantir que não tem nunca dois elementos com o mesmo nome na obra, senão é só para dar confusão gigante. Tá? E isso tudo imaginando elementos nomeados. Por quê? Porque uma outra coisa que a gente pode fazer é repetir. Tá? Repetir vai ser o quê? Por exemplo, essa parede 2 não vai ser igual a essa aqui? Não vai ser igual a essa aqui? Que vai ser igual a essa aqui? Sim. Aqui são 6 quartos iguais. Então, PA2, eu vou colocar o quê? Ó? Vezes 6. Ok? Por quê? Isso aqui eu posso colocar tanto aqui, né? Ou posso colocar detalhado separado, mas que aqui vai ser tudo PA2. Ok? Tá? E quando fica tipo uma questão assim que realmente é totalmente simétrica e tudo mais, vocês nem precisam repetir várias vezes essa nomenclatura. Beleza? Tá? Mas por enquanto seria isso, que é uma planta totalmente aleatória, essas medidas estão totalmente fora de ordem. Inclusive, eu vou desenhar aqui justamente para conversar com o cliente para ajeitar isso aqui. Mas esse é o método que a gente faz, cotas de paredes, cotas de pilares, garantindo que não tenha problema de informação, garantindo que não tenha, por exemplo, isso aqui, né? Porque isso aqui agora está visível, tem corzinha diferente, mas quando a gente for plotar bonitinho e tudo mais, isso aqui não fica visível, ok? Então, só pegar um plot aleatório aqui, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, tá? Ainda mais quando a gente pensa em, ó, percebe que está tudo no mesmo texto, já começa a ficar mais complicado de ler isso aqui? Pois é, e quando a planta começa a ficar suja, começa a ter pisado e tudo mais, totalmente
impossível de ver, tá? Última questão fora da planta como um todo, use fontes grossas, ok? Ah, vai gastar mais toner, vai, tá? Mas novamente, o problema é o seguinte, se eu quero usar aquelas fontes TXT porque eu acho muito legal trabalhar com o TXT porque é uma linha bem pequena ali e daí o AutoCAD é configurado aqui nisso, então eu vou trabalhar tudo com TXT, ok? O que vai acontecer aqui? Primeiro, além de ficar pouco visível, inicialmente, na hora quando imprimir já vai ficar pouco visível, mas olha isso aqui, ó, tá? Quando a gente começa a reduzir o zoom, tá? Aqui já fica totalmente ilegível, tá? Aqui ainda dá para ver com dificuldade, tá? Por quê? Porque significa que uma cota muito fina, mas quando começar a apagar tudo mais, isso aqui logo vai ser estragado. Então use cotas espessas, ok? Linhas mais espessas, vai ser muito mais fácil de ver. Linhas, texto fora de qualquer linha e vai ser muito mais fácil de ser lido também, beleza? Mas por enquanto é isso e até a próxima aula.